começar com algumas questões bem básicas, né? Porque eu acho que tem muita dúvida que chega de vários lugares, né? Então, até antes da gente falar exatamente sobre o Dia Mundial do Diabetes, falar um pouquinho do diabetes, né? O pessoal ainda confunde muito, doutor Daniel, com o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, e ou isso a gente já pode colocar como passado? Não, acho que é sempre importante, enfim, a gente reafirmar esses conceitos, são os conceitos básicos, que, enfim, diabetes mellitus, né, é uma doença que leva ao aumento da glicose na corrente sanguínea, o aumento do açúcar, né, mais popularmente conhecido, e tem algumas causas para isso. As duas principais causas é o diabetes mellitus tipo 2, que corresponde a 90% dos casos no mundo inteiro, e é aquele mais relacionado a, enfim, a pessoa na fase adulta, relacionado à obesidade, a hábitos alimentares inadequados, a falta de atividade física e uma história familiar normalmente muito importante, né? Então, uma predisposição genética. Já o diabetes mellitus tipo 1, que responde aí por cerca de 5 a 10% de todos os casos no mundo inteiro, é uma doença causada, uma doença autoimune, ou seja, começa a produzir autoanticorpos que deveriam nos proteger, começam a destruir as células do pâncreas que produzem a insulina. E é um diabetes normalmente se desenvolve na infância e adolescência. Pode aparecer em qualquer fase da vida, mas normalmente na infância e na adolescência, e não tem marcado a obesidade, enfim, essa alteração de alimentar, alteração de atividade física, mas é responsável por 5 a 10% dos casos, né? Então essa é a grande diferença entre os dois tipos mais comuns de diabetes mellitus. Aproveitar para dar boa noite à Ana Luísa, o pessoal da Adifat também entrou, já teve mais gente entrando por aqui para a gente dar boa noite. E nessa época de pandemia, né, você acha que alguns sintomas podem ter se agravado por causa do Covid, podem ter confundido as pessoas, né? Porque muita gente deixou, inclusive, de ir ao médico, né, com receio de sair, com aquela preocupação de se manter na quarentena e etc. Alguns desses sintomas dos vários tipos, né, dos dois principais tipos de diabetes, podem ter se confundido com sensações do Covid, depressão e etc. Houve uma certa tumulto, vamos dizer, para as pessoas? Os principais sintomas do aumento da glicose, né, os sintomas mais típicos que a gente chama, são perda de peso, urinar em excesso, muita sede, muita fome. Esses não são sintomas que se confundam muito com os sintomas do coronavírus, da Covid-19. Mas esses são os sintomas clássicos, mas nem todo paciente vai apresentar esses sintomas clássicos. Às vezes podem ser sintomas inespecíficos, como um cansaço, enfim, uma sensação de prostração, e isso sim pode ser confundido com sintomas do Covid-19. Mas eu acho que você tocou num ponto fundamental, principalmente mais no início da pandemia, lá de março a junho, a julho, muita gente deixou de não só ser diagnosticada, porque não estava procurando auxílio médico, com medo real e justificável de se contaminar, mas não só muitos pacientes faltaram o acompanhamento, né? Então a gente sabe que diabetes mellitus é uma doença crônica, então precisa de acompanhamento sempre, fazer exames, ir ao médico é fundamental. A gente conseguiu, né? Todos nós nos reinventamos nessa pandemia, então muita consulta online foi feita para tentar diminuir esse impacto. Os serviços também se mantiveram abertos, então, né? Os nossos colegas profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, né, que é o tema do nosso Dia Mundial esse ano, todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do diabetes e de outras doenças estiveram lá na linha de frente para receber os pacientes. Mas no início, principalmente, muitos pacientes não vinham por medo plenamente justificável. Então, a gente não tem esse dado ainda. Então, o que a pandemia influenciou em diagnóstico, em falta de controle do tratamento do diabetes mellitus, para os pacientes não irem, mas certamente teve algum significado, teve algum impacto, né? E o diabetes mellitus é uma das principais patologias que aumentam o risco dos pacientes evoluírem
de forma mais grave, né? Então a gente sabe que a Covid-19 é uma doença que em muitos não terá uma gravidade muito importante, mas num grupo significativo terá. E aí são aqueles fatores de risco. O diabetes se encontra sem dúvida nenhuma, né? Então o diabetes um marcador aí de potencial gravidade da doença. Então nossos pacientes têm que estar muito bem controlados e atentos se por acaso desenvolverem sintomas da doença Covid-19, a gente ficar monitorizando mais de perto. A gente viu alguns pacientes, principalmente com diabetes tipo 1, com descompensação. A gente ainda não entende muito bem se é só por conta de ser uma infecção. Qualquer infecção é uma pneumonia normal, uma infecção urinária, pode descompensar a glicose de um paciente com diabetes mellitus. Mas será que o Covid-19, esse vírus específico, tem um tropismo, tem uma toxicidade pancreática, por exemplo? A gente não sabe isso ainda. Mas é possível que seja, é possível que tenha. Então, dentro dessa pandemia toda, disso que a gente está vivendo, diabetes sim tem que ter um lugarzinho ali de especial para os nossos cuidados e as nossas preocupações. Para poder tranquilizar, porque a gente, nesse período, a gente ouviu muitas dessas perguntas, né? Se por acaso quem tinha diabetes tinha mais propensão e tinha mais possibilidade de desenvolver a Covid. Que essa era uma questão... Não, isso exato. É bem claro, né? Então, esses fatores de risco, seja a idade, seja diabetes, hipertensão, cardiopatias, são fatores de risco para a evolução das formas graves. A princípio, até os dados, claro que essas coisas a gente esquece, né? Mas é uma doença que a gente conhece há exatos 11 meses, né? Então, em dezembro, foram relatados os primeiros casos e no Brasil a partir de fevereiro, março, né? Então, a gente ainda está aprendendo muito, mas até o momento, os dados que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, é que não, o diabetes não aumenta o risco de contaminação, mas uma vez estando com a doença, o paciente tem um maior risco de evoluir para as formas graves, que é tudo que a gente não quer, né? Bom, vou aproveitar e dar boa noite para a doutora Joana e para a doutora Paloma, falar que elas vão estar aqui, viu? Vocês vão poder conversar com elas nessa semana que a gente está fazendo uma série de lives pelo Dia Mundial do Diabetes, pelo Novembro Diabetes Azul, que é o nome da campanha aqui no Brasil, e a campanha mundial que é feita pela IDF, teve como tema adotado esse ano a enfermagem, que são os profissionais, alguns profissionais de saúde que estão à linha de frente, então foi a forma da Federação Mundial e das associações que fazem parte aqui no Brasil de apoiarem esses profissionais e por isso é o tema da campanha. Inclusive, amanhã a gente vai ter um bate-papo sobre enfermagem e como é que é o trabalho da enfermagem junto ao diabetes. Então, a gente tem uma semana bem cheia, mas curtinha. Então, se vocês tiverem que fazer pergunta, a gente só tem 30 minutos de bate-papo, que é para poder a gente ficar bem ágil e vocês ficarem com vontade de assistir as nossas bate-papos durante toda a semana. Quando você falou, doutor Daniel, sobre a questão da irregularidade dos pacientes para irem nas consultas exatamente por causa da quarentena, e que agora é que começa novamente a coisa a regularizar. Qual é o problema que vocês observam que o paciente precisa ficar mais alerta? É a monitorização? São os exames que já passaram? Vacinação? O que você acha que precisa ter uma atenção especial de quem tem diabetes? Então, acho que é tudo isso junto e ao mesmo tempo, né? Então, sem dúvida nenhuma, como a gente estava com a dificuldade de uma presencialidade para os pacientes que fazem monitorização, então medem a sua glicemia em casa, era uma forma muito importante que a gente encontrou, né? Enfim, de ficar mais próximos e a gente, de repente, ele monitorizava não diariamente, então já que a gente estava afastado, sem poder fazer exames, aumentar a frequência de monitorização, né, o número de vezes ou de dias por semana, a depender, que é muito variado, né, como a gente faz essa monitorização em cada paciente com diabetes, a gente sempre fala, apesar de dizer que é uma doença, são milhares, é muito individualizado, cada paciente é um paciente realmente, então fazer mais monitorização sim. Agora, com uma diminuição, pelo menos, e esperamos que seja mantida, que a gente não tenha aí uma segunda onda, então sim, os pacientes a gente tem sempre que botar na balança, mas agora está um momento mais propício para ser aquele paciente que estava sem acompanhamento todos esses meses, enfim,
voltar ao acompanhamento, voltar a fazer um exame de sangue, que a gente sabe que a monitorização é importante, dá uma ideia para a gente, mas é fundamental fazer os exames sanguíneos, ver a função renal, ver a hemoglobina glicada, eventualmente pedir uma frutosamina, enfim, colesterol desses pacientes. Então, eu acho que, claro, a conversar com o seu médico, botar na balança entre sair, se expor, mas talvez seja um momento, a gente tem que sempre botar na balança, né? Talvez esse momento seja mais propício para a gente retornar esse acompanhamento, pelo menos fazer alguns exames, fazer uma consulta online, por exemplo. Eu acho super importante a gente voltar a ter esse acompanhamento mais de perto, né? Você comentou ainda agora que a gente teve que se reinventar, né? A palavra que a gente está mais falando ultimamente. E também a gente teve que lidar com muitas ferramentas de tecnologia. Todo mundo aprendendo a lidar com as lives, com os telefones, né? E o diabetes tem um tratamento, já tem uma coisa de ponta, misturando tecnologia, acompanhando, né? De uma forma, foi uma forma boa que aconteceu para os pacientes, quer dizer, ser obrigado, vamos dizer assim, a modificar o seu dia a dia, funcionou bem, né? Ou você teve ainda muita gente com reação que não quer aprender? Não, eu acho que do ponto de vista de tecnologia, realmente as pessoas evoluíram. Desde menores, eu vejo aqui meu filho começou a pandemia com 6 anos de idade, não mexia em computador e a partir de agora não preciso fazer mais nada, ele vai, sabe a aula, sabe onde tem que entrar. Na verdade, para ser bem sincero, já está começando a me ensinar, né? Então, acho que isso aconteceu com todo mundo. Eu ajudo a coordenar um curso de medicina e a gente tinha professores lá. Teve um professor muito emblemático que não sabia Ctrl+C e Ctrl+V. Quando ele descobriu isso, ele é um professor mais experiente. E esse professor hoje em dia está dando aula online, então acho que sim, do ponto de vista de melhora da tecnologia, de as pessoas se adaptarem mais, eu acho que sem dúvida nenhuma esse foi um salto. E eu acho que é um salto que vai se manter, né? Então, consulta online tem todos os problemas da consulta online, sem dúvida nenhuma, então o contato inter-ser humano é a base da medicina, é a base do tratamento da saúde de qualquer pessoa. Para não dizer o exame físico, etc. Mas só o contato é fundamental, encostar no paciente, enfim. Então isso faz uma diferença. Mas em situações como a gente vive agora, e eu acho que isso vai ser levado mais para frente, por exemplo, locais com maior dificuldade de chegar, por exemplo, um endocrinologista, um diabetólogo, uma pessoa especializada, por que não ter também uma forma de assessoramento via online, né? E então acho que isso sim foi uma coisa, assim, a gente pode dizer, boa, entre aspas, que eu acho que veio para ficar. E os nossos pacientes com diabetes, muitos deles já super tecnológicos, de bomba, de monitorização contínua, enfim. Então, eu acho que foi, enfim, um ganho, sim, dentre tudo que a gente perdeu aí nesses últimos meses. Você acha que teve alguma dificuldade ou alguma coisa que a gente possa aconselhar a quem ainda não conseguiu entrar nessa área de tecnologia, de fazer monitoramento, de acompanhar? Algum conselho que a gente possa dar? Porque eu sei que tem algumas pessoas que são bem resistentes, mas eu acho que agora a gente não tem muita saída, né? Enfim, eu acho que tem que conversar com o seu médico, com a sua equipe de profissionais de saúde responsável pelo seu tratamento. Então, é muito individualizado. Tem pessoas, por exemplo, que não precisam fazer monitorização. Tomam droga oral, uma classe de drogas, são super bem controlados. Essas pessoas não precisam, mas muitos vão precisar e desmistificar um pouco. Hoje em dia a gente tem tecnologia não só para, enfim, transmissão de dados, mas para conforto do paciente, né? Então, os dispositivos evoluíram muito para desde até dispositivos que não há mais necessidade de furar o dedo, né? Mas mesmo os que furam o dedo, o conforto é maior do que
né, há alguns anos, enfim, esses dispositivos evoluíram de forma muito importante, né? E eu acho que sim, também, eu acho que a gente vai evoluir para a educação em diabetes, né? Falando aqui um pouco do Dia Mundial desse ano, que a IDF eu acho que acertou muito na escolha, foi muito feliz nessa escolha de trazer a enfermagem, que é um player fundamental para os times de tratamento para o diabetes, e a gente tem que entender cada vez mais o tratamento do diabetes como um time. É impossível você fazer um bom tratamento para os nossos pacientes que têm diabetes mellitus se você não tiver esse time todo junto caminhando para esse tratamento. E a enfermagem, os profissionais de enfermagem são fundamentais. E educação médica é um dos pontos cruciais do papel do profissional de enfermagem no tratamento do paciente com diabetes mellitus. E eu acho que educação em diabetes vai vir junto com a tecnologia, junto com, enfim, as redes sociais, que estão muito mais acessíveis. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, fazer uma live por dia durante uma semana para esclarecer as dúvidas dos pacientes, dos colegas médicos, dos colegas outros profissionais de saúde. Eu acho que isso vai ser cada vez mais, enfim, disseminado aí e sem volta. E cursos, formação, que a gente sabe também que o profissional de enfermagem, para o tratamento do diabetes especificamente, ele tem que ser formado capacitado para essa função, assim como o médico vira endocrinologista, o profissional da enfermagem também, isso já existe, e eu acho que pode, ficar mais fácil, levar mais pessoas à tecnologia. Convido até o pessoal que, enfim, é profissional de saúde a entrar no site do IDF, que eles estão com um curso pequeno, introdutório, mas online, de graça, até 31 de dezembro, justamente sobre educadores para o diabetes. Então, o pessoal é só entrar lá no IDF, no site da IDF, é fácil de achar. Enfim, então acho que essas coisas vão cada vez pipocar mais e trazer qualidade ao profissional que cuida dos pacientes com diabetes mellitus. O Sérgio, que estava entrando agora há pouco, fez uma pergunta para você que eu acho que mostra bastante a diversidade que a gente tem atualmente de informação, né? Antes até de eu fazer a pergunta, vou colocar aqui a colocação da Rosane, né, que ela estava agradecendo e dando parabéns a todos os profissionais de saúde que cuidam do diabetes, né, e essa é a homenagem que esse ano está sendo feita. Mas a pergunta do Sérgio é uma pergunta que eu acho que é interessante, porque é o seguinte, ele quer saber quais são os dispositivos que mediriam a glicose sem furar o dedo. Porque eu acho o seguinte, como a gente tem muita informação, algumas delas, as pessoas até já ouviram falar, mas elas não sabem exatamente o mecanismo, né? Então, se você puder responder a ele. Tá. Vamos lá, Sérgio. Obrigado aí pela sua participação. Então, Sérgio, classicamente a monitorização em casa, né, o que a gente chama de automonitorização, ou seja, o próprio paciente medir a sua glicose, porque é claro que ele pode medir nos exames de sangue tradicionais, né, enfim, a glicose, a hemoglobina glicada, mas uma parte importante do tratamento do diabetes sempre foi esse acompanhamento que o próprio paciente faz. E em antigas eras se fazia na urina, detecção de glicose na urina, e isso veio evoluindo, e o que mais modernamente a gente conseguiu foi a glicose capilar, na ponta do dedo, fazer um furinho e botar num aparelho chamado glicosímetro, com uma palhetinha, uma lanceta, um dispositivozinho para botar o sangue dentro do glicosímetro e te dar um resultado da glicose. Mais recentemente, apareceram dispositivos que medem o que a gente chama de glicose intersticial, ali no meio das células, no líquido que banha as células. E, basicamente, o que a gente tem disponível no Brasil é um aparelhinho que você põe aqui atrás do braço, ele fica 15 dias em cada... você pode ficar 15 dias de um lado, aí faz o rodízio para o outro lado. E que ele vai medindo a glicose ali. Ele tem um caninhozinho, você prende ele, é fácil, ele vem como se fosse um carimbuzão assim, que você
bate assim no braço do paciente e fica grudado. Ele vem com uma cola e você pode pegar o leitor que vem junto com esse aparelho, ou hoje em dia o próprio celular já tem programinhas para você fazer essa leitura e simplesmente você escaneia. Faça assim por cima, inclusive por cima da roupa. Isso facilita muito, isso faz com que crianças com diabetes a gente possa medir à noite sem precisar acordá-las, enfim. Então é uma medida que os pacientes sempre se queixavam, isso é normal, né? Então a gente vai melhorando os dispositivos, mas ainda causava dor e hoje em dia é possível você escanear a glicose, ver a medida da glicose do paciente naquele momento, sem precisar furar o dedo. Passando, então, fica com o aparelhinho aqui o tempo inteiro e você passa ou o leitor ou o próprio celular com algum programinha baixado. E aí você tem a glicose. E além disso, ele fica medindo, o que traz mais informação para a gente. Ele está medindo várias vezes, a cada 5 minutos, ele faz uma medição, mesmo que você não passe. E quando você for passar, ele resgata todos esses dados e aí fazem gráficos, enfim, que a gente consegue ver como é que está a glicose, por exemplo, a noite inteira, sem estar medindo, foi dormir, acordou de manhã, puxa os dados e ele te dá essa informação. Então, enfim, é muito bom. Nem todo paciente precisa, até porque ainda tem um custo, isso não é barato, e nem todo paciente precisa. Mas paciente que tem que medir muitas vezes ao dia é sim uma ferramenta que hoje em dia é muito boa, não só para dar mais dados para a gente basear o nosso tratamento, como conforto para o paciente sem precisar furar a ponta do dedo com uma lanceta. Inclusive, gente, já existem alguns dados que parece que os pacientes passaram a tirar mais a glicemia com esse aparelho, porque não precisa você furar o dedo, não precisa até usar todas as lancetas, e aí tem um controle até maior em função de você estar podendo medir essa possibilidade fácil, que é só passar o telefone ou passar o aparelho e ter o resultado. Sem dúvida nenhuma, eles medem muito mais vezes. Então, e fora o que eu falei, né? Mesmo quando você não está medindo, o aparelho está medindo para você. Quando você puxar a próxima vez, ele vai dar o resultado do que está na hora e vai botar para a memória dele, que depois você pode descarregar no computador. Enfim, tudo que ele ficou medindo ao longo aí das últimas 8 horas, para ser mais preciso. Então, realmente, enfim, está sendo revolucionário e parece que sim. A gente tem alguns dados que mostram que talvez sim a gente usar esse tipo de aparelhagem faça com que tenha não só mais conforto a gente não tem dúvida, mas também parece otimizar o tratamento, parece que você consegue maximizar esse controle. Quando a gente estava falando de controle sobre esse período da pandemia, vocês observaram que houve um controle maior? Os pacientes estavam controlando um pouquinho melhor a glicemia com medo de alguma consequência da Covid, ou teve que ficar um pouquinho em cima dos pacientes porque dava até uma escorregadinha, né? Vamos dar uma... Né? Não vamos pensar nisso, sabe? Tipo, não quero pensar em problema, já tem problema demais. Já tem muito problema, né? Enfim, isso a gente ainda não tem esse dado para fazer uma afirmação científica, vai muito mais, enfim, do que eu percebi nos meus pacientes. Então, acho que é engraçado nessa pandemia. A reação das pessoas é das mais variadas. Então, teve gente que foi isso, não, estou com problema demais, tem questão financeira, eu não vou me preocupar muito com isso, não quero saber de segurar a alimentação. Então, houve isso com todo mundo, e os pacientes com diabetes mellitus também, mas houve gente, sim, que pôde se concentrar um pouco mais. Então, ao invés de a gente, né, todo mundo deu um slow, né? Claro que a gente trabalhou muito em casa também, mas estivemos em casa, podíamos fazer refeição à mesa, podíamos eventualmente nos preocupar com o que a gente ia comer, ter um pouquinho mais de tempo, ao invés de, né, quem aqui nunca comeu em trânsito, né, indo de um lugar para outro. Então a gente sim teve, claro que isso, do ponto de vista científico, de mensuração, não dá, mas sim, tivemos pacientes que talvez
se preocuparam um pouco mais com essas questões, né? E, enfim, como afetou todo mundo, também tiveram pessoas que falaram, não, tenho que me preocupar com a minha saúde. Saúde é uma coisa importante. Eu estou vendo aqui pessoas do lado evoluindo mal, muitas pacientes, enfim, indivíduos, infelizmente, tivemos familiares, amigos. Então, acho que a questão saúde como um todo, a gente vai sair dessa pandemia mais atento à saúde. E aí, saúde engloba tudo, né? Desde estresse, alimentação, atividade física e, enfim, uso de medicamento quando necessário para o tratamento de diabetes mellitus. Quando você falou do controle, eu vou aproveitar a pergunta da doutora Joana, falando sobre o controle glicêmico para reduzir a evolução da gravidade da Covid. A gente falou um pouquinho ao contrário, né? A gente falou do relação ao diabetes, mas ao mesmo tempo, mantendo o controle, é como se você criasse um pouquinho de proteção em volta de você. Quase que vamos fazer uma brincadeira, uma máscara, né? O controle do diabetes seria a sua máscara para não deixar a Covid entrar num esquema um pouquinho mais grave. A gente pode dizer isso? Sem dúvida. Obrigado, Joana. Muito bem lembrado. Então, sem dúvida nenhuma. Porque, como eu falei até no início, né, diabetes mellitus, a gente fala como se fosse uma coisa só. Mas não é. E quem está mais bem controlado, sem dúvida nenhuma, está mais protegido para evoluir para as formas graves. Isso vale para qualquer infecção e para a Covid também a gente viu. Então, se você mantém um controle mais adequado, se por acaso você adoecer de Covid-19, você tem uma chance menor do que um paciente com diabetes mellitus que esteja descontrolado, que esteja extremamente hiperglicêmico. Isso vale para qualquer das doenças, hipertensão, doenças pulmonares. Se estiver bem controlado, sem dúvida nenhuma, isso é um fator protetor para não evoluir para as formas graves que o paciente com diabetes mellitus está sob maior risco. Então, sim, para todos os motivos do mundo que a gente sempre fala com os nossos pacientes, a gente mantém essa educação e é difícil mesmo, né? Porque é uma doença que muitas vezes traz poucos sintomas, mas para a gente bater isso sempre. Vamos prevenir as complicações e uma delas atualmente evoluir para as formas mais graves do Covid. Se a gente estiver mais bem controlado, a gente está mais protegido do que se estiver mais mal controlado. Então, vale a pena manter o controle adequado. A gente está entrando aqui na nossa reta final, mas eu queria aproveitar essa tua colocação sobre as complicações crônicas, né? Porque é uma pergunta recorrente que todo mundo recebe. O que complica? Quais são os cuidados para você não ter? Eu sei que as complicações crônicas daria uma live só para elas, para poder explicar todas essas possibilidades. Mas a gente poderia dar assim, um panorama bem geral para o paciente entender por que ele é tão importante? Porque a gente sabe que o diabetes é uma doença silenciosa, você não vê a evolução dela, principalmente no caso do diabetes tipo 2, não diferente do diabetes tipo 1, mas algum cuidado especial, porque a gente sabe que as complicações crônicas, muitas delas não têm reversão, né? Então, um dos objetivos primordiais do tratamento do diabetes, a gente insiste que a glicose fique bem controlada, justamente para prevenir as complicações crônicas. E aí, rapidamente, como você falou, né, a gente podia falar semanas aqui das complicações crônicas, mas rapidamente olho, então problemas na retina, uma parte do olho, problemas renais, problemas do tecido nervoso periférico, principalmente nos pés do paciente com diabetes, e as doenças cardiovasculares, né? Problemas de infarto agudo do miocárdio no coração e de acidente vascular encefálico. Então, essas são as principais complicações crônicas do paciente com diabetes mellitus e a gente deve manter um controle adequado para evitar. E a gente tem dados, isso é muito importante para o paciente com diabetes saber, vale a pena. A gente tem dados robustos mostrando que se a gente mantém um controle adequado, a gente diminui de forma muito, muito importante a incidência de todas essas complicações que eu comentei agora. Em relação à triagem, né, o rastreio, ou seja, exames para a gente avaliar, as complicações também são silenciosas, eu posso ir tendo alterações dentro do meu olho e só perceber quando já estou perdendo a visão, o que nunca é bom, mas então a gente tem o fundo de olho para ser feito, para prevenir, para
tentar identificar a lesão ocular, exames de urina e de sangue específicos para o rim, que o médico especializado em diabetes saberá pedir, ou o médico, enfim, lá na ponta, na unidade básica de saúde, também sabe que trata o paciente com diabetes com menos gravidade, também sabe solicitar. O exame físico para ver os pés do paciente com diabetes e exames cardiovasculares, aí entra, enfim, podem ser vários tipos, desde os mais simples, como eletrocardiograma, até exames mais complexos. Mas todos eles, antes de pensar só no exame, pensar, vamos controlar bem o diabetes, que eu já sei que isso vai prevenir de forma importante o aparecimento dessas complicações. E a outra coisa que a gente sugere sempre para vocês é que tem vários canais, como aqui, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes da Regional Rio de Janeiro, onde vocês podem tirar suas dúvidas, onde pode fazer perguntas, onde vão ter possibilidade de passar uma semana conversando com os médicos, para que vocês tenham bastante cuidado de onde vêm essas informações. Não tomem decisões precipitadas sem conversar com o médico, né? Não troquem medicamento, a gente sabe que vai ter gente, o primo do amigo, do filho, do vizinho, de não sei quem, que trocou pelo WhatsApp, então tenham muito cuidado com esse tipo de informação. E vocês têm canais como o da SBD, que são tão importantes e são informações confiáveis que vocês podem ter um canal aberto assim e dividir para vocês. Doutor Daniel, eu queria que você fizesse agora o nosso encerramento, a gente já fechou a nossa meia hora. Essa semana, como a doutora Rosane, muito bem, doutora Rosane, mas fique quietinha aí, viu? Aqui ela está mandando a mensagem, pode ficar quietinha aí, porque você tem que melhorar. A gente vai ter uma live também sobre doenças cardiovasculares, a gente vai ter sobre enfermagem, a alimentação, a atividade física, ou seja, é para cercar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então aproveitem esses 30 minutos que a gente tem aqui diário, até o Dia Mundial do Diabetes, para esclarecer tudo isso. Então, enfim, agradecer, né? É um orgulho participar dessa diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro, que produz tanto, e na semana que antecede o Dia Mundial de Diabetes, a gente, sem dúvida nenhuma, não ia ficar de fora.